Olá, muito boa tarde. As ajudas chegam aos refugiados da Ucrânia através de iniciativas de solidariedade que mobilizam muitos cidadãos e comunidades. Também paróquias como a do Campo Grande, que levou bens essenciais até à Polónia e de lá trouxe um grupo de refugiados para Portugal. O padre Hugo Gonçalves, pároco no Campo Grande, acompanhou esta missão e está hoje connosco para partilhar o alcance desta iniciativa, seja para os muitos ucranianos, seja para a própria comunidade. Padre Hugo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Vi em algumas partilhas que foi fazendo sobre esta missão e os dias da missão, que evocou essa cantata da parte de Sofia de Melo Breiner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Foi essa luta contra a indiferença que mobilizou a paróquia para levar o que era preciso até perto da Ucrânia e de lá trazer refugiados? Sim, foi a exigência, eu acho que foi a exigência do Evangelho, não é? Nós vivermos uma fé prática, não é? Termos gestos de amor concreto, que é uma coisa que às vezes é difícil nós conseguirmos passar da escuta da palavra, passar da nossa fé, daquilo que vivemos no contexto da nossa comunidade, da nossa paróquia, das nossas celebrações, depois para gestos concretos, não é? E aqui, obviamente que há uma situação absolutamente urgente que clama por alguém que se ponha em campo e, portanto, sim, vimos, ouvimos, lemos, não pudemos ignorar e por isso também resolvemos partir. E tudo isso a própria comunidade também conjugou esses mesmos verbos? Sim, a paróquia do Campo Grande tem muito esta nota da intervenção na sociedade, sobretudo muito esta veia muito solidária, não é? De se envolver nestes projetos de ajuda e, portanto, quando se lançou este repto, imediatamente as pessoas corresponderam muito empenhadamente, sim. Já vamos pedir-lhe daqui a pouco para nos partilhar como é que tudo aconteceu. Enfim, acredito que uma viagem destas tenha sempre alguma tensão, mas há desde logo, creio que uma questão que interessa clarificar, que é de que forma é que organizou esta missão de solidariedade diante de tantas iniciativas, algumas correndo o risco de partir daqui para lá ao acaso, com o risco também do tráfego de pessoas que já está em cima da mesa e com vozes a levantarem-se precisamente para alertar para isso. Como é que programou para que, de facto, não existissem desencontros? Pronto, nós inicialmente na paróquia começámos com a recolha dos bens essenciais e o envio desses bens. E depois, a dada altura, houve uma associação, um grupo de gente que tinha ucranianos e portugueses que se mobilizaram para ajudarem as famílias que estavam já cá, de ucranianos, que estão cá há muitos anos a trabalhar já e integrados, a trazer os seus familiares que estão a sair da Ucrânia e que precisavam de chegar a Portugal, onde tinham alguém que os podia acolher. Eles tinham estes contactos, não tinham os meios para fazer, porque até um transporte que tinham prometido, depois acabou por não se realizar. Então vieram à paróquia procurar-nos, pedir a nossa ajuda. Essa associação? Essa associação é um grupo, não penso que não é uma associação formalmente constituída, pronto, é um grupo informal. E nós imediatamente pensámos que sim, que poderia ser um caminho, mas pronto, começámos logo a trabalhar de forma a que não fosse mais uma iniciativa de gente que vai com não sei quantas carrinhas para a Ucrânia, que eu acho que são também de louvar essas iniciativas, mas achei que podíamos potenciar esse trabalho enviando, por exemplo, um autocarro, trazendo logo mais pessoas. Esse autocarro é conduzido por profissionais e, portanto, em termos de segurança, estávamos muito mais seguros de que a viagem correria bem. E foi assim, levámos o autocarro para lá cheio de bens que entretanto recolhemos e que deixámos lá no centro de refugiados e depois fizemos a viagem com estas pessoas. Mas foi assim, portanto, do dia para a noite, isto foi numa segunda-feira, nós, ao fim do dia de segunda-feira, tínhamos os meios financeiros, para enviar um autocarro e depois lançámos uma campanha paroquial para conseguirmos enviar um outro autocarro, que entretanto há de partir, mas foi assim, foi uma mobilização muito rápida, depois de conseguirmos as pessoas para integrar essa missão, tudo isso. Apesar dessa rapidez em conseguir os meios necessários, não se tratou de uma iniciativa voluntarista que partiu ao acaso para trazer de lá depois, enfim, logo se via o quem, não é? Não. Nós, uma das condições que tivemos quando
quando partimos e quando aderimos a este projeto, era o de sabermos exatamente quem é que íamos buscar e já termos uma solução de integração para essas pessoas em termos de lugar onde é que a pessoa vai ficar a morar. Claro que depois há outras coisas que têm a ver com a integração, como o trabalho, as escolas, etc. Mas a prioridade era isso, era as pessoas ficarem alojadas em algum sítio seguro, minimamente confortável e familiar para elas. De que forma é que foi essa viagem e a expectativa que sentiam também quando partiam daqui em direção a Varsóvia, não é? Sim, nós fomos a Varsóvia, as pessoas todas que nós contactámos conseguiram reunir-se em Varsóvia para nós termos apenas um ponto de recolha. E eram familiares, essencialmente, de ucranianos que estavam já em Portugal? Tirando duas famílias que não tinham cá ninguém, e para essas arranjámos já uma solução, mas eram todos familiares de ucranianos que já estavam cá. Isso acredito também que facilita depois a integração cá, não é? É absolutamente fundamental. Pronto, nós partimos daqui com uma expectativa, não é? E eu, quando parti de Lisboa, estava muito apreensivo, não é? Porque as listas de pessoas que nós íamos buscar mudavam todos os dias, porque as pessoas inscreviam-se em vários meios de transporte que eram disponibilizados e depois, obviamente, que o primeiro que aparecia com destino a Portugal, elas entravam nesses meios e, portanto, nós todos os dias estávamos a mudar as listas e até à véspera da recolha, já lá em Varsóvia, a lista ainda mudou. Essas listas lá eram feitas por estruturas locais de acolhimento de refugiados? Não, as listas eram feitas cá. Dos familiares? Eram feitas cá, exatamente. Okay. Pessoas ucranianas que contactavam diretamente com este grupo que estava a preparar esta viagem e que depois fazia a ligação entre uns e outros. E, claro, também tínhamos pessoas lá em Varsóvia que foram de uma grande ajuda para nós, portugueses que vivem lá, outros voluntários que lá estão a ajudar a organizar tudo isto, que também nos deram algumas dicas, nos facilitaram algumas coisas assim de última hora que foi preciso. Mas sim, o chegar lá para mim foi, eu ia na viagem para pensar um bocadinho o que é que vai acontecer quando chegarmos lá. As pessoas vão estar lá, não vão estar? Tínhamos ouvido relato de uma grande balbúrdia no momento de embarcar nos autocarros e pessoas que não estavam, que nós não contávamos trazer, a quererem entrar à força. E a verdade é que não aconteceu nada disso. Portanto, não aconteceu. Mas já estavam a alguns quilómetros da fronteira, não é? Sim, mas o centro de refugiados onde nós estávamos tinha entre 3.000 a 5.000 pessoas lá estacionadas. Portanto, mas a verdade é que, ou pela hora a que fomos, que eram 9 da manhã, quando lá chegámos para recolher os refugiados, ou não sei. A verdade é que correu tudo lindamente. As pessoas todas que nós íamos buscar estavam lá no momento de ser recolhidas e tudo correu muitíssimo bem. Mesmo a viagem de regresso foi muito mais rápida do que nós contávamos. A entrega dos bens que, entretanto, cá foram recolhidos, tiveram boa recepção lá. Isto porque também temos muitas vezes relatos de alguma até abundância ou excesso de bens que depois não encontram forma de serem escoados. Sim, uma das nossas preocupações logo desde a primeira campanha, porque nós ali na paróquia trabalhamos muito com este tipo de campanhas, mesmo até para as pessoas que vivem ali. E a verdade é que muitas vezes as pessoas trazem coisas que não são necessárias, não é? E, portanto, o nosso grande foco foi perceber, junto do Centro de Refugiados em Varsóvia, que bens que eram mais urgentes e depois publicámos essa lista e pedimos às pessoas para trazerem só aquilo. Fizemos um grande trabalho, não só porque recebemos muitíssimos bens, porque tivemos uma equipa permanente de muitas pessoas que recebiam, que separavam os bens, que os encaixotavam e que catalogavam cada caixa em inglês para que, quando chegasse ao centro de refugiados, a pessoa saber onde é que estavam os medicamentos, onde é que estavam as fraldas, onde é que estavam todas aquelas coisas que nós levámos e que nos tinham sido pedidas. E lá também existe esse ordenamento para que os bens sejam encaminhados para quem precisa deles? Sim, quando nós chegamos ao centro de refugiados, eles têm uma organização extraordinária. O autocarro conseguiu entrar dentro do armazém e descarregámos, e as pessoas ficaram muito contentes de ver a forma como os bens vinham organizados, porque a verdade é que eles devem receber lá muitos bens como nós recebemos aqui dentro da paróquia. Não é um saco de supermercado com uma variedade muito grande de coisas lá dentro e às vezes é difícil encontrar o que se quer nessa confusão. Portanto, e daqui já tudo muito separado, penso que é bom, não é? De facto,
o ordenamento também dessa e a organização de todos esses Há uma meios. voluntária nossa que diz que fazermos isto é os voluntários a ajudar outros voluntários. Exatamente. Os voluntários que depois vão ter que distribuir aquelas coisas. Padre Hugo, e como é que foi esse primeiro encontro com os refugiados que estavam à espera de vir para Portugal? Olha, o primeiro encontro, para mim que sou padre, não é, e que gosto de pessoas e gosto de contactar com as pessoas, foi estranho. Porquê? Porque eu não falo ucraniano, não é? E porque a maior parte daquelas pessoas nem sequer fala inglês. Portanto, isso foi a primeira barreira. Depois, o segundo impacto, ou a segunda coisa que me chamou a atenção foi o facto de aquelas pessoas estarem todas muito tensas. Não é? Naquele momento, entrar no autocarro. Talvez por duas razões. Primeiro, o medo de serem rejeitados ali à entrada do autocarro. Havia ali pessoas que nós trouxemos que já tinham tentado ir de avião, chegaram a estar em listas de avião e depois foram rejeitadas no momento por alguma razão. Outras pessoas que tentaram outros transportes e que também acabaram por não chegar, sobretudo na travessia que fizeram dentro da Ucrânia, que foram viagens inimagináveis. As pessoas só começaram a contar já tardiamente algumas experiências que tiveram e que de facto aquilo foi um inferno. E portanto esse foi o primeiro impacto de uma certa frieza das pessoas que eu acho que tinha a ver com esta ansiedade, o que é que vai acontecer, não é? Muita dúvida, acredito que era a última porta, não é? E deviam ter também no pensamento isso, ou seja, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou, não é? Para onde é que esta gente me vai levar? São de confiança, não são de confiança, não é? A verdade é que nós dizemos que somos da paróquia do Campo Grande, já houve um contacto, mas as pessoas no limite não nos conhecem. Não é? E isso foi o primeiro impacto que eu senti. Só passado algumas horas, mesmo com crianças lá e tudo, só passado algumas horas é que nós começámos a ouvir falar um bocadinho mais alto no autocarro, é que nós começámos a ouvirmos uma gargalhada de uma criança, não é? E aí eu comecei também, o meu nível de ansiedade também começou a baixar, a pensar, pronto, as pessoas estão a sentir-se já mais seguras, pronto, porque esta confiança também não acontece por decreto, não é? Portanto, as pessoas têm uma relação que se vai construindo. Em qualquer circunstância assim, nesta de guerra, ainda mais, não é? E o facto de termos connosco a Oksana, que era uma ucraniana, que foi connosco para servir de intérprete, e que só no último dia antes da viagem é que nós soubemos que íamos poder contar com ela, foi absolutamente precioso, porque ela não só era mulher, e nós trazíamos só mulheres, trazíamos uns rapazes, mas eram miúdos, não é? E, portanto, haver uma mulher que fala a mesma língua, para elas eu acho que foi muito importante e tiveram ali uma relação segura com ela, a quem também expunham as suas necessidades e também, em alguns momentos, as suas fragilidades, porque também tivemos momentos de ataques de ansiedade, da parte de adolescentes, da parte de alguma mãe, em algum momento, sim, foi... Todas, acredito que tinham deixado familiares na Ucrânia, nomeadamente os maridos ou pais, para o combate, não é? Sim, praticamente todos. Pronto. Histórias, muitas dessas histórias nós só as soubemos praticamente quando chegámos a Lisboa, porque as pessoas também queriam uma espécie de capa de proteção, não é? Ou seja, porque quando começam a falar disso emocionam-se muito e depois ficam a pensar muito naquilo. E, portanto, eu acho que quando nós as apanhámos em Varsóvia, elas já tinham tido algum tempo e, portanto, estavam ali a tentar segurar-se. Não é? Só fomos conhecendo, mas sim, todos eles, desde as crianças pequenas, todas, o pai ficou para trás. E muitas delas depois nos contavam. Ficou a mãe, que era idosa, ficou o pai, que era idoso, ficaram os familiares do sexo masculino porque tinham que ficar na guerra, porque estavam impedidos de sair. Ainda há dias celebrámos o Dia do Pai e nesse Dia do Pai o que eu me lembrei muito foi desses pais, não é? Que estavam na guerra e que muitos deles nem sequer sabem onde é que os filhos estão, porque não têm contacto, porque isto é assim. E lá, sobretudo, a incerteza há de ser bem maior, não é? Para muitos desses homens que estão no combate. O acolhimento depois aqui em Lisboa, de que forma é que aconteceu? Houve um acolhimento também na paróquia? Sim. Nós quando chegámos, antes de irmos para o centro de acolhimento que a Câmara preparou, nós quisemos passar pela paróquia, não só para eles conhecerem a comunidade que tinha
proporcionado aquela viagem, para ter ali um acolhimento também que não fosse muito impessoal, não é? Só burocrático, tratar de coisas, mas terem ali o calor humano e, portanto, estavam ali as pessoas pessoas que estiveram durante semanas a recolher bens, a trabalhar para que tudo aquilo fosse possível e que estavam em muita expectativa, não é? E, portanto, essas pessoas estavam lá, acolheram o autocarro e depois preparámos também para todos eles um kit de boas-vindas, com algumas coisas necessárias para começar agora aqui num sítio completamente diferente. Portanto, um saco que tinha roupas para começar, tentámos saber o número que cada pessoa vestia, as suas necessidades, o calçado, etc., brinquedos para as crianças, algum material escolar, coisas assim para a pessoa não começar do nada, de repente, que chega, porque muitas daquelas pessoas, ao fugir, porque vieram em transportes que não tinham espaço nenhum, carrinhas de 9 lugares que excediam muito a sua capacidade, portanto, nem bagagem muitas vezes puderam trazer, a não ser uma pequena mala, e portanto não tinham já nada consigo para poderem continuar a partir daqui ou recomeçar. E como disse, a maioria tinha cá familiares que podiam ajudar também nessa integração. Praticamente todos, em várias partes do país, e nós depois o que ajudámos logo no primeiro dia foi a que essas pessoas pudessem apanhar os transportes para os lugares onde as esperavam, quando as famílias não podiam vir buscá-las diretamente cá ao centro. Portanto, uns foram para o Algarve, outros foram para Leiria, outros foram para outros sítios do país, de comboio, de expresso. Junto com a comunidade ucraniana, que também é numerosa aqui em Portugal. Padre Hugo Gonçalves, e que impacto tem uma missão destas, um projeto deste desenvolvido por uma comunidade? Que impacto tem na própria comunidade? Olha, eu acho que isto deriva um bocadinho de nós sermos coerentes com a nossa fé, não é? Portanto, eu acho que quando uma comunidade parte em missão, seja qual for essa missão, não é? Quando uma comunidade parte em missão, aí vê-se a maturidade da vida dessa comunidade, não é? Vê-se o Evangelho a acontecer no concreto. E, portanto, o impacto que teve, primeiro foi esta mobilização conjunta, não é? E nós termos que nos unir uns aos outros para conseguirmos os meios logísticos, mas também outros, para podermos levar isto por diante, não é? E o que está a acontecer agora isto não parou no momento em que o autocarro chegou. Portanto, eu recebo telefonemas de pessoas a dizer: eu tenho uma casa onde posso acolher se for preciso, eu estou disponível para ajudar a procurar emprego. Pessoas que me têm ligado a dizer: eu tenho empregos, se for preciso, dentro desta ou daquela área. Há aqui a dificuldade da língua, porque as pessoas não falam, muitas delas, nem inglês, e, portanto, há aqui uma barreira que tem que ser ultrapassada brevemente. Depois há outra questão: muitas destas pessoas vêm com a expectativa de que a guerra vai demorar 2 meses, um bocadinho irreal, mas têm esta expectativa, pronto. Esperando voltar imediatamente. É também normal que tenham, porque querem voltar para junto dos seus. E, portanto, fazer este trabalho também de ajudar as pessoas a perceber que se calhar não vai ser assim tão rápido e que, portanto, se calhar têm que encontrar aqui algumas soluções de estabilidade para si e para os seus filhos. Isso também é um trabalho que estamos a fazer, porque há pessoas que às vezes dizem: não, vou ficar aqui só na casa da minha irmã, só 1 ou 2 meses até isto passar e depois eu quero logo voltar para a Ucrânia, não é? E às vezes não percebem que se calhar não vai ser assim tão rápido e que mesmo que a guerra acabasse em 1 mês ou 2, Deus queira que sim, a pessoa já não vai, muitas destas pessoas não vão ter o mesmo contexto para onde voltar, não é? Da sua casa, do seu trabalho, da normalidade que tinham antes, não é? E essa própria duração das respostas que estão agora a ser dadas, vai ser necessário também criar soluções com alguma permanência, porque respostas de emergência conseguem-se dar, sem dúvida, mas depois as próprias famílias vão ter também de encontrar alguma autonomia por aqui, não é? Isso é a nossa preocupação, porque acho que também tem a ver um bocadinho com a dignidade das pessoas, não é? As pessoas, e o povo ucraniano, o que eu tenho notado é que não são pessoas que gostem de estar dependentes, não é? Das outras, de estar a ser sustentadas pelas outras. Portanto, aceitam algumas delas esta situação porque precisam mesmo, mas pelas conversas que eu tenho tido, a grande expectativa que as pessoas têm é de se autonomizarem, de não estarem a pesar também, sobretudo a uma família que é muito generosa, mas que eles não conhecem, não é? Portanto... Padre Hugo, e agora, depois desta
primeiro grupo de pessoas que já conseguiram acolher? Disse-me há pouco, já um novo autocarro que se prepara para partir? Sim, como eu dizia, nós fizemos logo uma angariação de fundos para conseguirmos dinheiro para um segundo autocarro, porque inicialmente era esse o projeto. A verdade é que as pessoas corresponderam muitíssimo bem e, portanto, foi muito rápida a angariação desses fundos, até conseguimos mais do que aquilo que precisávamos e, portanto, obviamente que agora vamos partir e estamos já a pensar também com esses fundos que angariámos, como é que podemos também dar outro tipo de respostas e de ajudas às pessoas que estão cá e que estão numa situação de dependência, ainda que seja de uma forma transitória, provisória, mas temos essa disponibilidade e, portanto, também vamos usá-la. E como na primeira missão, é também um projeto que está estruturado com referências às famílias que vão buscar? Sim. Ainda hoje estava, aqui antes de começarmos, estava a ver a lista das famílias e já temos 50 pessoas pré-inscritas para vir. Estas listas mudam muitas vezes, como eu disse há pouco, mas sim, temos segurança de que obviamente há pessoas ainda para resgatar e, portanto, estamos disponíveis para isso. E infelizmente vai ser necessário continuar a acolher muitos refugiados por causa destes dias na guerra. Padre Hugo, agradeço ter partilhado aqui no programa Eclésio este projeto, a missão que foi desenvolvida pela Paróquia do Campo Grande. Deixo-lhe ainda o convite para acompanhar a informação que partilhamos todos os dias no portal da Agência Eclésia, em eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.